começou com Gottlieb Daimler, que em 1887 revolucionou os meios de transporte com um motor a explosão de alta velocidade. E quem adaptou o motor Daimler de 2 cavalos sobre um chassi de automóvel foram René Pagnard e Leverson Krebs. Daimler associou-se aos dois e construíram modelos que inovaram a indústria automobilística francesa da época. Desde então, novos modelos vão se sucedendo e o desenvolvimento tecnológico já possibilita projetar os carros futuristas que só faltam falar. No Brasil, foi o ex-presidente Juscelino Kubitschek, com seu projeto desenvolvimentista, quem possibilitou a implantação da indústria automobilística, colocando gradativamente no mercado carros fabricados no Brasil, substituindo assim automóveis importados. Hoje, as indústrias estabelecidas no país produzem quase 1 milhão de veículos por ano, empregando diretamente 200 mil pessoas. Da frota produzida, incluindo caminhões, ônibus, caminhonetas de uso misto e de carga, o Brasil exporta 300 mil veículos por ano. Ao todo, rodam hoje nas estradas e ruas brasileiras 14 milhões de veículos, número ainda modesto, se comparado ao Japão, que produz por ano 12 milhões de veículos e que tem 40 milhões de carros rodando. Grande parte desse volume é formada pelos carros chamados populares. E a exemplo do Japão e também da França e da Itália, o Brasil já está desenvolvendo o seu carro popular. Esse é o carro econômico nacional, o primeiro carro totalmente projetado e construído no Brasil. Por enquanto, existem 7 protótipos deste carro, mas a partir dos meados do semestre que vem, ele estará sendo produzido em linha. O carro está sendo desenvolvido em Rio Claro, no estado de São Paulo. É um veículo urbano que pretende ocupar a vaga deixada no mercado pelo Fusca. Será o mais barato automóvel nacional e pretende ser o mais econômico. Por isso, está sendo projetado para percorrer de 20 a 25 quilômetros com 1 litro de gasolina. Ele é equipado com um motor sem correia de 2 cilindros contrapostos, refrigerado a água. Tem sistema de ignição eletrônica digital que elimina o distribuidor convencional e o platinado. O carro é criação do engenheiro e empresário João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, que já idealizava o projeto em 1949, ano em que se formou pela Escola Politécnica de São Paulo. Dr. Gurgel, a ideia do carro econômico nacional nasceu quando o senhor se formou em 1949. Como é que foi essa história? Exatamente. O professor tinha pedido para fazer um projeto de um guindaste de coluna. E eu, para surpreender o professor, projetei um carro pequeno. Por incrível, eram 2 cilindros. E quando entreguei ao professor, o professor me disse: Gurgel, eu não vou ver esse projeto. E se você não entregar o guindaste de coluna em tempo, você vai ser reprovado. Mas, professor, eu entrego o guindaste de coluna, mas dá uma olhada no projeto. Eu não vou ver o projeto, Gurgel, porque vou te dizer uma coisa. Carro não se fabrica, carro compra-se. E carro é objeto de multinacionais, não para brasileiro. Há vários anos nós já temos uma indústria automobilística instalada no Brasil. Nós podemos falar que já temos uma indústria nacional? Já podemos falar num carro nacional. Aliás, essa indústria foi promovida no tempo do Juscelino Kubitschek, que criou condições para essa indústria se estabelecer aqui, oferecendo todas as vantagens possíveis e possibilidade de trazer equipamento até já usado e dólar especial e tudo. E hoje a indústria cresceu, mas nós já está no tempo de nós brasileiros também começarmos a fazer o nosso próprio carro, projetado e construído no Brasil, né? Já existe tecnologia, já temos engenheiros formados, a contribuição das multinacionais foi muito grande, formou muitos técnicos e hoje nós já podemos fazer um carro totalmente nacional. Aliás, o Japão, por exemplo, ele começou o seu grande progresso a hora que ele passou de copiar carros ou fazer sob licença e se desenvolveu.
um exemplo importante é a Honda. A Honda começou em 1960 fazendo um carrinho de 2 cilindros, utilizando motores de motocicleta. O governo criou condições especiais no Japão para que se produzisse carros econômicos. E a Honda então começou por aí e hoje é campeã de Fórmula 1. No Brasil, é difícil desenvolver tecnologia própria ou existe já o apoio do governo nesse sentido? É o seguinte, hoje já temos condições, aliás, a Gurgel já está nesse campo fazendo veículos e utilizando motores da própria Volkswagen já fazem 19 anos. E nós desenvolvemos tecnologia de suspensão disso, só faltava a tecnologia do motor e caixa de câmbio. E nós tivemos, nesse governo do presidente Sarney, nós tivemos um apoio muito grande do Ministério de Ciência e Tecnologia, através da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, para desenvolver um veículo totalmente nacional. Então nós recebemos um empréstimo para provar que o carro é totalmente viável. Naturalmente, não adianta juntar todos os engenheiros numa mesma sala. É como uma orquestra, precisa ter um maestro que conduz essa orquestra, né? Mas nós temos no Brasil todos os ingredientes, toda a tecnologia e também os fornecedores brasileiros já têm tecnologia já específica. Por exemplo, eu não preciso ensinar a Metal Leve ou outras empresas como se fabrica um pistão, né? As ligas, todos eles. Então existe a tecnologia de pistão, de camisa, de virabrequim. O que precisa então, o que nós estamos fazendo é juntar toda essa tecnologia já existente e fazer um projeto próprio da empresa, um desenho próprio dos nossos motores, na qual nós estamos revolucionando inclusive em algumas áreas. Em que tipos de áreas se dá essa revolução? Nós fizemos uma análise, uma pesquisa nesse carro, para projetar o carro que existe no mundo, tabulamos isso tudo numa tabela por computador e verificamos quais seriam os dados básicos, o perfil desse carro, né? E nós então estamos projetando esse carro, projetamos o carro baseado nesses dados. Primeira coisa que várias vezes que se fizeram carros econômicos no mundo, todo mundo pensa em 3 rodas, por exemplo. E nenhum carro de 3 rodas no mundo funcionou a contento. Por exemplo, nenhum carro de 1 cilindro funcionou. Os carros que já adquiriram grande produção no mundo tinham 2 cilindros, geralmente tinha menos de 3,20 metros de comprimento, geralmente pesava cerca de 600 quilos. Então você precisa projetar um carro nessas condições, porque se o carro for muito pesado, ele gasta muita matéria-prima, ele consome muito combustível e ele custa muito. Então esse mercado que nós desenvolvemos é um mercado muito interessante, no qual nós estamos trabalhando hoje. Quanto tempo de pesquisa foi necessário para o senhor chegar ao projeto do carro econômico nacional? O amadurecimento do meu sonho no tempo de faculdade, que foi praticamente 1949. Quer dizer que o ano que vem completa 40 anos. E durante esse tempo a gente vem projetando o carro, sempre em papel, porque não tinha dinheiro para construir. E esse carro veio evoluindo na minha cabeça e nos meus projetos ao longo de 40 anos. E há cerca de 2 anos atrás nós explicamos isso. A nossa ideia no começo era fazer até um acordo com a Citroën para a importação da tecnologia do motor. Mas depois nós provamos ao governo perguntamos ao governo, nós dizemos que nós podíamos fazer um motor totalmente brasileiro. Nós tivemos então o financiamento inicial e do momento que nós recebemos a primeira parcela de financiamento, depois de exatamente 1 ano, nós já estávamos com a fábrica montada de motores e o motor já funcionando. E agora no 2º ano, nós então estamos com o carro funcionando todo. Esse ano então já colocamos no mercado um carro. Foi um período muito rápido de fabricação de um veículo nacional, apenas 2 anos, porque muitas das coisas, quando nós começamos, já estavam totalmente maduras na minha cabeça. No próximo bloco, você vai conhecer o desenvolvimento do primeiro carro totalmente projetado e construído no Brasil.
Como qualquer produto industrial, também o automóvel começa por um projeto. Doutor Ciro, como é que se faz um projeto? Bom, o início sempre tem a ideia inicial, né? Como objetivo, e a partir dessa ideia é transferida ao papel, tá? Como no caso dos projetistas, onde é dado as devidas dimensões para que o primeiro protótipo seja realizado, sendo que aí haverá uma avaliação desses protótipos com o intuito de melhorias, com o intuito de aperfeiçoamento do produto, até que este se encontre em condições de início de produção. Depois vem a etapa da feitura do protótipo. Todas as suas partes são moldadas com clay, que é uma massa especial moldável que não seca. Assim, pode-se mudar a forma de uma peça quantas vezes for necessário. E uma vez definida a matriz, as peças são reproduzidas, obtendo-se o básico para a carroceria entrar em produção. E no caso do carro econômico nacional, a carroceria é de plantio, uma combinação de aço tubular envolta com plástico reforçado em fibra de vidro. Depois do protótipo pronto, a montagem propriamente dita envolve vários estágios. Quais são esses estágios? Bom, depois você começa acertando o protótipo todo, determinando todas as peças. Aí começa uma segunda parte muito importante e muito crítica. É a fundição das peças que são necessárias para o carro e o equipamento de usinagem, porque os motores têm que ser usinados com uma precisão fantástica para poder ter durabilidade e funcionar bem, senão não funciona. Então, nós tivemos que, ao mesmo tempo que estavam projetando o carro, comprando o equipamento necessário para poder usinar esses motores. A usinagem quer dizer usinar o bloco, usinar os cabeçotes e todas as peças principais do motor. Então, é um trabalho muito grande de processos de fabricação. Nós tivemos que determinar as ligas do motor, qual é a liga. Por exemplo, o nosso bloco é o primeiro bloco do Brasil que trabalha com alumínio silício. O silício é um material que é colocado em 7% no alumínio para dar maior resistência e maior leveza. Então, para esse tipo de alumínio silício é preciso ferramentas especiais, porque a ferramenta que usina um bloco de ferro não pode usinar um bloco de alumínio silício. Você então começa a trabalhar em todas as peças do motor, que são centenas de peças, e especificar cada peça dessa, e assim é feita em todos os detalhes do carro, mesmo no chassi, na parte de suspensão, na parte de direção, no sistema elétrico, né? Então é um conjunto de esforços e é muito trabalho de equipe. Por que o senhor optou por um carro de 2 cilindros, não refrigerado a ar, mas sim a água? Hoje, os motores todos do mundo estão passando para refrigeração a água. A água mantém, através do termostato, uma temperatura mais perfeita do motor. Então, a refrigeração por água é muito mais eficiente do que a refrigeração a ar. A própria Volkswagen está abandonando a refrigeração a ar. Ela fez um grande alarde no começo sobre a refrigeração a ar e está abandonando hoje. A Fiat também, dos motores a ar, está abandonando. A Citroën também está abandonando o motor a ar. Quer dizer, a água é o motor mais perfeito para se ter melhor temperatura dos cilindros. Hoje até os aviões, de motor de pistão, estão passando já para motores a água. Então nós seguimos a tendência mundial. A Gurgel projetou o primeiro motor 2 cilindros opostos refrigerado a água do mundo. Então é uma inovação esse motor. E algumas inovações desse motor são muito interessantes. Primeiro, que não tem nenhuma correia. O nosso alternador é acoplado diretamente na ponta do virabrequim. A bomba d'água é acoplada na ponta do eixo de comando. E ele não tem distribuidor. Ele trabalha por microprocessador. Então, nós estamos fazendo um carro de poucas peças, simples, mas tecnologicamente muito avançado.
Qual é a vantagem de não ter correia? A correia é sempre uma fonte de problemas, né? Ela além de ter muito atrito, o motor perde potência com a correia, e também quando ela quebra você fica sem gerador ou sem comando de válvula, etc. Então, não tendo correia, é uma peça a menos. Nós fizemos uma pesquisa, eu costumo dizer, brincando, fizemos uma pesquisa muito intensa e descobrimos que a peça que você não coloca no carro não quebra nunca, não custa nada e não pesa. Agora, o motor de 2 cilindros contrapostos está sendo submetido a testes específicos no dinamômetro. Através desses testes, são analisados, por exemplo, a potência do motor, o torque e o consumo de combustível. O dinamômetro realiza também testes de durabilidade para avaliar a resistência dos componentes do motor. Nós estamos, no momento, acabando de acertar o carburador para adequar o melhor consumo à potência e também fazendo o teste com a ignição eletrônica, acertando a curva de avanço adequada para esse motor. A ignição, assim como todo o sistema elétrico, é controlada por um microprocessador computadorizado desenvolvido pelo Centro Tecnológico de Informática de Campinas do Ministério da Ciência e Tecnologia. A ignição eletrônica é uma peça muito importante no motor. Ela otimiza o ponto em que haverá faísca e a explosão. A ignição eletrônica, composta de técnicas digitais, ela monitora o sinal do vácuo do carburador e da rotação do motor, otimizando o ponto correto e eficiente, trazendo mais economia e melhor durabilidade para o motor. Os CIs utilizados são de técnicas digitais, tendo uma eficiência maior, garantindo também uma melhor durabilidade na própria ignição. Este é o simulador para teste de ignição. Trata-se de uma peça móvel que gira fornecendo as informações para o circuito processar o ponto correto da faísca da ignição. Durante o desenvolvimento de um carro, seja nacional ou internacional, vários testes são realizados. Dentre eles, os testes especiais que dimensionam o consumo e a performance geral do veículo e os testes de durabilidade feitos em pistas apropriadas. Num teste de durabilidade, por exemplo, para que o veículo atinja o estágio final de desenvolvimento, é necessário acumular mais de 1 milhão de quilômetros. É claro que para isso não se usa um veículo só, mas vários, pelo menos 10. Esses mais de 1 milhão de quilômetros são percorridos em pistas de obstáculos, normalmente muito esburacadas. O carro econômico nacional está na fase intermediária de testes. Ele terá atingido até final de julho a marca acima de 1 milhão de quilômetros percorridos. O carro econômico nacional tem capacidade para 4 passageiros e 100 quilos de carga. Sua velocidade máxima é 100 quilômetros por hora, considerada suficiente para um veículo eminentemente urbano. O carro já está pronto, ele já foi testado, e a partir daí ele ainda vai sofrer algumas modificações? Sempre tem. O carro, ele está sempre em evolução. Mas um belo dia é preciso você bater o martelo e falar assim, esse é o estágio já de início de produção, e deixar algumas ideias para os novos modelos que têm que ser modificados todo ano, né? Então nós achamos que o nosso carro já atingiu a maturidade de projeto. E como é que está o mercado automobilístico em geral? O mercado automobilístico veio vindo bem até 1979 e 80. E nós viemos numa curva crescente, quase 8, 10% ao ano. Em 1980 nós atingimos a cifra de 1.160.000 carros. Com o advento do Proálcool, nós começamos a ter muito problema já a partir de 81. Na confusão gerada nos próprios compradores. Então já em 81 caiu bruscamente, quase 40% das vendas de carro. E por incrível que pareça, o ano passado, em 1987, nós só vendemos no mercado interno cerca de 580.000 carros, quando em
1979 nós já tínhamos atingido cerca de 1 milhão de carros. Então nós voltamos no ano passado, 87, a níveis de 72. Nós estamos andando para trás. As empresas, vendo a queda do poder aquisitivo da população, passaram a fazer carros cada vez mais caros. A Volkswagen abandonou o Fusca e os carros vão subindo, entendeu? E acabam de lançar os carros mais caros, mesmo porque o mercado interno, com a perda do poder aquisitivo da população, não podendo consumir toda a produção dessas empresas, eles destinam uma grande parte também para exportação. E como o mercado de exportação é muito mais exigente do que o brasileiro, essas empresas são obrigadas então a sofisticar mais os carros. E com essa sofisticação, o que acontece é que o carro se distancia cada vez mais do poder aquisitivo do povo brasileiro. Na sua opinião, quais são as perspectivas para a indústria automobilística no Brasil? Eu acho o seguinte, depende muito. O Brasil é um país que precisa hoje, nós estamos com apenas 14 milhões de carros, quando os Estados Unidos têm 147 milhões. O Brasil tem uma população um pouco menor que os Estados Unidos, mas tem a mesma área. E o Japão, por exemplo, já tem 35 milhões de carros rodando, com 3% da área do território brasileiro. Nós precisamos atingir a curto prazo cerca de 30 milhões de carros rodando. Temos que ampliar muito a nossa produção de automóvel no país, porque o automóvel é um gerador de riquezas, né? Mas para isso é preciso fazer uma revisão completa no sistema energético, político e na parte econômica do país.